Nós estamos vendo explicações do Alter Rebbe do Rav Shneur Zalman sobre o significado místico do estudo da Torá, o alcance espiritual da Torá, que ela representa para nós, seu impacto sobre o indivíduo e também sobre o mundo em geral, efeito até cósmico do estudo da Torá. Então, partindo para um outro trecho selecionado dos discursos racídicos pronunciados pelo Alter Rebbe, depois editados pelos seus discípulos, pelos Rebbes posteriores. E mais uma vez, o Alter Rebbe ele vai tocar na questão do que significou e representou para nós a outorga da Torá, para entender bem o que significa a própria Torá em si, o que significa possuirmos a Torá, estudarmos a Torá, ter a Torá. Então temos que entender esse divisor de águas, o que representou exatamente a entrega da Torá, o que esse evento inédito na história da humanidade produziu sobre nós, qual o efeito dele sobre a humanidade em geral, sobre o povo de Israel em particular. Então, Alter Rebbe ele nos diz que vamos entender isso quando nos aprofundarmos no objetivo divino. Por que e para que Deus nos concedeu a Torá, conforme isso está descrito, elaborado pelos nossos sábios na Torá oral, no Talmud, nos Midrashim, etc. Então, nas palavras do próprio Alter Rebbe, Velazé nitna Torá le Israel, por isso foi dada a Torá para Israel, com esse objetivo, com esse intuito, de quê? De fortalecê-los espiritualmente, de energizar a sua espiritualidade, a sua alma, alimentar a sua alma. A Torá nikret oz, afirmam os nossos sábios na interpretação de versículos bíblicos. Eles falam que a Torá é chamada nos versículos bíblicos de Oz. Oz significa força, vigor. Por que a Torá é chamada por esse nome? Porque os próprios versículos bíblicos usam isso como metáfora para descrever a Torá, força, vigor. Sheia notenet koach ve'oz lenefesh elokit. Porque a Torá que dá força e vigor para a alma divina, leitgaber al chomriut aguf venefesh abamid begasutan, para que ela possa sobrepujar, para que ela possa prevalecer sobre o materialismo do corpo, da alma animal e a grosseria da alma animal e do corpo físico. Latzet mimasger asir, para que ela possa se libertar, para que ela tenha a alma divina, forças e poder suficiente para se libertar desse aprisionamento que lhe impõe o corpo físico e a alma animal, a alma vital, a alma animal. Então nós sabemos que a alma divina, como o próprio nome diz, é divina, é uma partícula da própria divindade. E ela tem uma fonte muito elevada, ela descende de um plano espiritual elevadíssimo, onde ela se encontra conectada à divindade, etc. Dessas alturas espirituais, sublimes, supremas, a alma é enviada para esse plano terrestre, e aqui ela é incorporada. Ela é colocada dentro de um corpo físico com todas as suas necessidades, com todas as suas fraquezas, com todas as suas inclinações. Mas ela não é a única e soberana dona desse corpo físico que faz o corpo se conduzir de acordo com sua vontade. Não, ela tem uma vizinha. Esse é o esquema que Deus concebeu para a humanidade. Essas são as regras do jogo. A alma divina está aqui presente nesse mundo terrestre, ela desce das alturas espirituais elevadíssimas até o plano terrestre nesse mundo materialista, e aqui ela é investida num corpo físico, e junto com ela se encontra também a alma animal. A alma animal, na verdade, é a vida orgânica, a alma que dá vida ao corpo, porque se diz que a distância entre a alma divina, que é uma essência totalmente espiritual, elevada, divina, e o corpo físico grosseiro é tão grande que aqui
quem fica como intermediário nessa equação é a alma animal, que é uma alma, ou seja, é o poder vital, que é uma força abstrata, é uma energia abstrata, mas é um tipo de energia, conforme diz a Torá, que Adam wa Nefesh, que a alma se encontra investida no sangue da pessoa, aquilo que dá vitalidade e energia para a pessoa se movimentar, para os seus órgãos funcionarem, mas disso também depende a sua alimentação. Então a alma animal é aquela que tem um instinto de sobrevivência, que ela quer comer, mas não só comer bem, ela quer beber, ela quer dormir, ela quer descansar, ela quer ter prazer, e o prazer nesse mundo físico, nesse mundo corpóreo, está associado com coisas dessa ordem, né? Então aqui a alma divina é colocada dentro desse corpo físico, junto com uma alma animal, no mundo materialista. Então é uma descida, é um descenso, é uma queda muito grande para a alma divina. E isso restringe a sua atuação, dizendo-se que ela fica até aprisionada dentro do corpo. Ela não tem liberdade de ação. A alma divina gostaria de fazer apenas coisas elevadas, espirituais, apenas de praticar o bem, de fazer coisas altruístas, mas enquanto ela está aqui vinculada e dependente do corpo físico e a alma animal, isso a restringe, a limita, isso deixa ela até presa, aprisionada. Então, nos diz o Alter Rebbe que exatamente para isso Deus nos deu a Torá, e por isso a Torá é chamada de força e vigor, porque é a Torá que dá força e vigor para a alma divina, é a Torá que alimenta, fortalece, energiza a alma divina, dando a ela forças de superar esse desafio e de predominar e prevalecer sobre o lado grosseiro do corpo físico, sobre o materialismo desse mundo, sobre a alma animal, conseguindo se libertar dessa prisão que ela se encontra aqui nesse plano terrestre físico. Daqui nós entendemos que mesmo que antes da outorga da Torá houveram na história, conforme descrito na Torá, na Bíblia, houveram tzadikim, houveram pessoas elevadas e espiritualizadas. Principalmente quando falamos a partir do início da história judaica, os nossos três patriarcas, Abraham, Yitzhak e Yaakov, em seguida os pais das tribos, Yosef, seus irmãos e assim por diante. Houveram tzadikim, pessoas espiritualizadas, elevadas, o próprio Moshe Rabbeinu, antes, nosso mestre Moshe, o profeta, antes da entrega da Torá, já eram pessoas elevadas e espiritualizadas. Mas isso eram pessoas únicas, que com muito esforço, pelo seu empenho, chegaram a esse nível espiritual que eles se encontravam, conseguiram superar todos os desafios do plano terrestre, do mundo materialista, conseguiram uma autodisciplina, conseguiram governar sobre si mesmos, sobre o seu corpo, etc., tal ponto que se fala que eles se tornaram veículos para a vontade divina, mas isso eram pessoas únicas. Haviam tzadikim, mas eram pessoas únicas, contadas nos dedos de uma mão, que tinham a força de realizar essa jornada espiritual com sucesso. Mas se diz que a partir da entrega da Torá, quando a Torá nos foi dada como um suplemento de forças, como um energizador, como algo especial, uma fórmula especial que dá vigor e força para a alma divina de cada um de nós, para poder vencer esses desafios do mundo terrestre. Que a Torá a Torá é capaz de neutralizar esse enfraquecimento causado à alma divina com o descenso, a descida dela para o mundo material, com a vizinhança, com o fato dela estar investida num corpo físico e na vizinhança da alma animal. Então, quando nós falamos, isso acaba enfraquecendo, neutralizando muito a alma divina. E por isso, muitas vezes, o que prevalece, tem gente que vive 80, 90 anos, etc., mas só imerso nos assuntos físicos, corpóreos, materiais e assim por diante. Para isso, exatamente, nos foi dada a Torá. Por quê? Porque o desafio é grande.
estando aqui nesse habitat no mundo materialista, estando nessa situação que estamos incorporados, a alma divina está incorporada num corpo físico com suas tendências, quedas, inclinações, suas fraquezas, e junto com a alma animal que ela também tende para o lado mais fácil, cômodo, agradável, autossatisfação, etc. Então é um desafio muito grande. Então, por isso a Torá é chamada de vigor e força, porque é ela que dá esse vigor e força para a alma divina, para que ela consiga prevalecer sobre o materialismo do mundo terrestre, sobre o plano físico e corpóreo, sobre o corpo físico e sobre a alma animal também, com toda a grosseria que está associada a eles. Em outras palavras, a gente entende aqui dessa explicação do Alter Rebbe que se não fosse o poder, a força da Torá, a força que a Torá emite, transmite para nós, então a maioria das pessoas nem conseguiriam, não poderiam ser serventes de Deus, não poderiam estar associados a uma vida espiritual aqui nesse mundo terrestre, uma vez que aqui predomina tanto o materialismo, a grosseria, o lado físico, corpóreo, aquilo que é palpável, aquilo que é tangível, né? Então, nossa tendência é buscar, nossas ambições, nossos desejos estão associados ao plano sensorial, aquilo que eu vejo, eu desejo, aquilo que eu quero, eu corro atrás, mas como nós não vemos coisas espirituais, abstratas e muito menos divinas, então não sentimos atração para isso, né? Por isso, parece haver uma grande desvantagem para a alma divina nessa jornada. Então, exatamente para superar esse desafio, para superar quase esse desequilíbrio, que nesse habitat aqui terrestre prevalece tanto o materialismo físico corpóreo, para isso nos foi entregue, e tudo isso enfraquece, quase que neutraliza a atuação da alma divina. Então, exatamente para isso nos foi dada a Torá. A Torá é uma dádiva celestial, é um tipo de um energético que dá forças e vigor especial, seja que através da Torá Deus nos dá essa possibilidade que tenhamos a força necessária para fazer prevalecer o lado espiritual sobre a matéria, sobre o plano físico material. Isso é muito difícil, uma vez que tudo que nós temos no nosso mundo, tudo que nos rodeia é físico e material, tudo que vem bate nos nossos olhos, tudo aquilo que nos assedia, todos os estímulos que recebemos nesse mundo são coisas que nos atraem apenas para o prazer físico, corpóreo, material e absolutamente nada espiritual. Como mesmo assim podemos ter força para superar todo esse desafio e fazer prevalecer o lado espiritual? Através da Torá. A Torá é que dá o vigor para a alma divina, para que a alma divina possa romper todas essas barreiras que são impostas pelo campo físico-material e possa superar todos esses desafios, que ela possa prevalecer, inclusive, sobre o lado físico, corpóreo, aquilo que está relacionado com a alma animal, com o seu corpo, e sair desse desafio bem-sucedida e vencedora. Continua Alter Rebbe e nos diz que a Torá Shenikret Oz, é interessante que, assim como encontramos em uma interpretação dos nossos sábios, sobre um versículo bíblico, Hashem Oz Leamoitem, que Deus dará força, vigor para o seu povo, e lá eles interpretam que Oz, força, vigor, significa a Torá, mas há um outro versículo que fala em Tushia. Tushia significa fragilidade, enfraquecimento. Eles dizem o que se refere a essa tushia, o que faz alusão a esse enfraquecimento. Mais uma vez eles falam que isso também se refere à Torá. Parece um pouco paradoxal. A Torá é vigor e fortalece, ou o contrário, enfraquece e debilita? Ele nos diz ambas as coisas, depende do sujeito. A Torá fortalece e dá vigor para a alma divina. Por outro lado, junto com isso, mas junto com isso a Torá também enfraquece e debilita
a força do lado contrário, do lado oposto ao bem, a força a força da gravidade que nos atrai apenas para as coisas terrestres, para as coisas mundanas, aquilo que vem do lado corpóreo, que o lom milom yematsu kshezekam zenofel, conforme uma regra conhecida que os nossos sábios trazem, que quando um tomba, o outro se ergue, quando um cai, o outro se levanta, falando que as forças do bem e do mal, elas estão dentro desse esquema gangorra, quando uma sobe, automaticamente a outra desce e vice-versa.